Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre alucinações, ver ou ouvir coisas que não são reais como sintomas da ansiedade. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Almeida e aqui é um espaço para você crescer, nós temos mais saúde, mais disposição, reduzir a sua ansiedade, depressão e ter mais qualidade de vida. Seu comentário que é muito importante, você sabe que aquilo que você comenta, você ajuda muitas pessoas aqui no canal e nós podemos criar uma rede de apoio onde uns possam ajudar os outros. E eu respondo aos comentários nas minhas lives, terças e quintas às 19 horas. Bem-vindo ao canal. Se você ainda não assinou, por favor, assine aqui, dê um like, comente aí, compartilhe. Clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. E o tema de hoje são essas alucinações que muitas vezes assustam as pessoas, além das confusões mentais, dos pensamentos intrusivos, são sintomas comuns da ansiedade e que você não está ficando louco, você não está tendo aí nenhuma crise psicótica, são só alucinações decorrentes da ansiedade. Então os sintomas eles são os seguintes: você viu, ou ouviu, ou vê, ou ouve alguma coisa que não é real. Você poderia jurar que você viu alguma coisa, ou que você ouviu alguma coisa, mas após você investigar um pouco mais profundamente, você descobre que o que você viu ou ouviu não ocorreu, né? Essas ocorrências comuns, elas incluem aí você, por exemplo, acreditar que alguém chamou seu nome quando ninguém fez isso, né? Às vezes você ouve assim: nossa, será que alguém me chamou? Acho que a gente já tem isso, mesmo que você não esteja ansioso, isso é comum a gente, às vezes, acontecer com a gente, né? Você acreditar que viu alguém ou algo passar para trás, por exemplo, atrás de você, ou para o seu lado, quando ninguém ou nada fez isso. Ou acreditar que você viu algo que não ocorreu, mas foi tão real que você realmente acredita que viu, né? Ou você ouviu sons que também ninguém mais pôde ouvir. Você pode ter experiências, pode ter tido experiências que você jurou que ocorreram, mas ninguém mais pode verificar. Você viu aí alguns artefatos visuais que ninguém mais pode ver, ou ouviu vozes que ninguém mais pode ouvir. Essas são algumas das inúmeras experiências alucinógenas que as personalidades ansiosas podem experimentar. Então, você que está ansioso, que você tem essa ansiedade, lembra que eu sempre falo aqui no canal, é uma ansiedade instalada há muito tempo, né? Lembra do processo de estresse do corpo, processo de luta e fuga que todas as pessoas passam quando estão ansiosas. Elas criam aí hormônios do estresse que estão na corrente sanguínea, percorrendo o corpo todo, inclusive a mente, e criando essas alucinações porque os neurônios ficam desequilibrados, né? Lembra, os neurônios eles têm aí ligações eletroquímicas, os neurotransmissores, e os hormônios atuam nesses neurotransmissores. Por isso que você tem esse desequilíbrio, essas alucinações, ouvir voz, ouvir coisas, né? E você pode aí, às vezes, ter também outras condições médicas que dão essa alucinação, né? E aí, esses sintomas são mutáveis, às vezes eles persistem, podem retornar, ou podem aparecer de um dia para o outro, ou semanalmente, ou mensalmente, com uma frequência mais diferente, né? E é claro que esses sintomas, eles estão aí. Então vale a pena, sempre eu falo aqui no canal, você procurar um médico para ver se não há outro problema orgânico com você que causa essas alucinações, né? Não tendo, então você fica mais tranquilo em relação aos sintomas da ansiedade, ou seja, a ansiedade instalada, ela gera esse tipo de sintoma para você. Então lembra, o seu sistema nervoso está excessivamente, extremamente estressado e ele causa essas anomalias sensoriais. O sistema nervoso está aí, tem uma comunicação bidirecional, ou seja, é uma rede de comunicação que conecta o cérebro com totalmente as partes do corpo todas, não é? E esse sistema ele é responsável por receber informações sensoriais dos órgãos do corpo, visão, audição, olfato, a boca, então ouvido, e aí ele vai para essa interpretação. Se você está com esse mecanismo alterado, essas informações vão vir de uma forma distorcida. Então é compreensível que você tenha essas alucinações, porque o sistema nervoso ele realiza isso com células aí nervosas que se comunicam entre si, os neurônios,
e estão aí realmente bastante bagunçados, bastante desequilibrados em função da ansiedade. Então imagina, por exemplo, para ficar mais fácil, você está próximo do seu fogão e ali você encosta a pele numa chapa quente do fogão, logo você tira a mão assustado, né? Quer dizer, a pele ali, o tato que você recebeu daquele calor, transmite para o cérebro a sensação rápida e você tira a mão. Então, o tempo todo você está se relacionando com o ambiente a partir desses nossos 5 sentidos. E quando você está ansioso, essa percepção ela está bastante desconectada e aí cria uma série de distorções, como as alucinações auditivas e visuais também. Além disso, lembra também, quando você está ansioso, essa área do cérebro que é o córtex frontal e o córtex de uma forma geral, que processa as informações do ponto de vista da racionalidade, da racionalização, eles estão um pouco desligados, não é? Sendo que a área interna do cérebro, a amígdala, que é responsável aí pelas emoções do medo e outras emoções, ela está mais ativada. Esse desequilíbrio ele vai causar essa dificuldade de você compreender o que você está sentindo, de você compreender os impulsos do ambiente, as informações e as percepções. Então, há todas essas distorções e essas alucinações podem acontecer como resultado desse desequilíbrio no cérebro em relação à percepção do ambiente. Essa hiperestimulação também do corpo em função da ansiedade, ela vai trazer uma fadiga, ela vai cansar o corpo muitas vezes. E essa fadiga ela é comum, é uma causa comum das alucinações, porque você está cansado, então muitas vezes você não distingue o que você está vendo ou o que você está ouvindo, né, em função desse cansaço. A privação do sono também gera alucinação, né? Se você dorme mal, não dormiu direito, você pode ouvir coisas e ver coisas que não são muito da realidade. Agora, você sabe que as alucinações, por exemplo, elas estão muito associadas a problemas graves de saúde mental, como esquizofrenia e psicose, né? E muitas outras causas aí das alucinações. Existem outras causas para as alucinações, inclusive a questão da ansiedade. E essas alucinações causadas pela ansiedade não são graves, então você não precisa preocupar se você está tendo algum problema de psicose ou de esquizofrenia, não é isso. É realmente o sistema emocional está aí muito fatigado, cansado, irritado, hiperestimulado, gerando essas alucinações. E como eu sempre falo aqui no canal, o processo de recuperação da ansiedade é um processo lento, gradativo, porque o seu corpo está hiperestimulado há muito tempo. Então, pouco a pouco, você pode fazer as atividades, os exercícios que eu recomendo aqui no canal e gradativamente você vai diminuindo a hiperestimulação do seu organismo. É um processo gradativo que precisa de paciência e tolerância, mas fica tranquilo que esses sintomas não são graves. Eles são resposta aí do corpo a essa hiperestimulação devido à ansiedade. Você não está tendo uma alucinação em função de um surto psicótico, de uma psicose ou uma esquizofrenia, mas sim de um sintoma da ansiedade. Agora, quanto comum que é esse sintoma, né? Quanto isso aparece nas pessoas? Em uma pesquisa recente aí feita, foi realizada, achou-se que 38% das pessoas que disseram que experimentaram esse sintoma por causa da sua luta contra a ansiedade, né? Então, é um sintoma relativamente comum causado pelo estresse e pela ansiedade, não é? E esse estresse, ele persistentemente elevado, quer dizer, durante muito tempo, ele pode causar todo tipo de sensações e sintomas, como você sabe, né? Inclusive essas alucinações, né? E aí você pode ter alucinações mais agressivas, porque você está lutando contra a ansiedade mesmo, né? E elas podem estar, você pode pensar que elas estão associadas à psicose. Você pode até pensar, nossa, eu sou psicótico. E não é o caso. Realmente, você vai ficar com muito medo, claro, de ficar louco, isso assusta demais, mas você pode realmente ficar mais tranquilo, porque essas alucinações, elas se relacionam muito com a ansiedade, com os sintomas da ansiedade, né? E muitas pessoas acreditam que as alucinações são exclusivas dos distúrbios mentais mais graves, como a psicose e a esquizofrenia que eu falei, né? Elas causam realmente essas alucinações, mas outras condições médicas também causam alucinações, né? As drogas, por exemplo, né, se você já utilizou muitas drogas recreativas, né, como o êxtase, o LSD, a mescalina, a maconha, então esses tipos de droga, claro que geram alucinações. Ou alguns medicamentos também que você toma podem gerar alucinações, né? Overdose de benzodiazepina, vocês sabem aí, algumas pessoas já têm experiência com o Zolpidem, por exemplo, ou mesmo o Rivotril. Se você tomou em doses excessivas, você já percebeu que teve aí alguns episódios que você nem viu o que aconteceu, você comportou-se de uma maneira errática, diferente, e nem sabe o que aconteceu, né?
E existem outros também medicamentos que você pode estar utilizando que geram esse tipo de alucinação, né? E o estresse agudo e crônico, ele pode alterar esses nossos processos de pensamento e desencadear essas alucinações. Então, esse estresse ele vai causar aí muito distúrbio, né? Um estresse, por exemplo, um luto, alguém que você perdeu, um ente querido que você tenha perdido, um estresse físico, você de repente desgastou muito em uma atividade física, ou um estresse emocional, você teve uma descarga de emoção muito forte em decorrência de um acidente, de um conflito familiar ou profissional, ou você está aí nesse momento da pandemia, nós todos, né, com tantos problemas financeiros, emocionais, de saúde, isso tudo gera essa descarga emocional, né? Ou algum estresse psicológico também, né? Algum processo que você passou recentemente, e isso gera também essa fadiga na mente e essas alucinações. O abuso do álcool, claro, né? O consumo excessivo de álcool, ele pode causar alucinações também. Você pode perder a noção de onde você está, você pode ter ações agressivas, você pode de repente quebrar coisas ao seu redor, você depois nem lembrar o que aconteceu. Então é muito comum essas alucinações pelo uso do álcool. A depressão também, episódios graves de depressão, eles podem causar isso, episódios de mania, né? Lembra aí do transtorno bipolar? Se você tem um quadro de mania ou de depressão, pode causar uma ampla gama de sintomas, inclusive as alucinações. Então, o transtorno bipolar, ele tem realmente essa característica também, né? Uma febre alta, né? Se você já teve febre alta, eu já tive quando era pequeno, você pode ter febres acima de 38, 39 graus, acima de 39 graus, então você pode ter essas alucinações que são comuns também, né? Quando você pode retirar, você está em processo de retirar a nicotina, parar de fumar ou parar de beber, a retirada do álcool também, ele pode tirar essa abstinência, ela vai gerar também esses problemas de sono, de ansiedade, depressão e esses sintomas de alucinação também. Outros medicamentos também que você entra, faz uma abstinência e muitas vezes você não faz o desmame da forma correta, você não faz a descontinuidade de uma forma mais adequada, você pode ter esses quadros de alucinação, né? A desidratação, né, é muito comum também. Se você está desidratado, você pode ter desmaios e alucinações, delírios. As enxaquecas severas, muito graves, também causam alucinações. E medicamentos para enxaqueca, combinado com outros antidepressivos, eles podem causar alucinações como um efeito colateral dessa mistura de medicamentos. Então, todo cuidado é pouco aí se você está tomando medicação e entra com outras misturas de medicamentos também, né? O baixo nível de açúcar no sangue, a hipoglicemia, ela pode causar uma série de sintomas, inclusive as alucinações, né? E é claro, nesse sentido, se você fica privado do sono, exausto, muito cansado, essa exaustão física e emocional, ela pode criar essas alucinações aí e você muitas vezes ficar entre a linha aí do sono e a vigília, isso gera esse tipo de alucinação. Uma meditação também que você faz, às vezes uma privação sensorial, se você faz durante muito tempo, quando o cérebro ele está sendo estimulado aí e não está sendo estimulado por fontes externas, mas por fontes internas, ele pode gerar alguma modificação no seu cérebro e formar algumas percepções alucinatórias também, né? Essa condição é muito experimentada pelas pessoas que são cegas e surdas. Vocês sabem, quem tem cegueira e surdez consegue realmente ter, às vezes, uma percepção muito sensível e pode ter alucinações também, né? Então, essa atividade elétrica no cérebro, essa neuroquímica do cérebro, ela pode dar essa sensação alucinógena aí, chamada de aura, que aparece frequentemente antes de uma enxaqueca. Então, a famosa aura aí, que quem sofre de enxaqueca conhece, ela pode trazer, inclusive, alucinações de olfato, de tato, como se fosse um ataque, alertando você sobre o ataque epilético, também pode ocorrer essas alucinações. Alguma lesão ou doença cerebral também pode alterar a função cerebral e produzir alucinações. Sensação de calor, se você está com temperatura corporal anormalmente elevada, pode causar alguns sintomas como alucinações, e há outras razões também muito frequentes que causam alucinações. Então não é só a esquizofrenia e a psicose, né? Agora, a noção de alucinação, muitas vezes ela parece assustadora e você tem aí causas comuns que não são relacionadas a doenças mentais, né? E aí quando você tem essas alucinações, você pensa aí, você fica super alarmado, mas quando você se acostuma com elas, você entende que é um sintoma da ansiedade e é como o resto dos outros sintomas, e que quanto mais você aceita o processo, como sintoma do estresse,
menos você fica preocupado e, claro, que elas vão desaparecendo. Então, o processo de aceitação é importante porque esses sintomas persistem durante muito tempo e se você tenta lutar contra eles, aumenta mais a sua preocupação, né? Então, essa aceitação desses sintomas aí, é muito saudável. À medida que você aceita, eles vão diminuindo e você vai compreender, então, que essa diferença entre a realidade e uma alucinação, aí você vai ver e vai aprender qual que é a diferença e não vai reagir, você vai ficar mais calmo, tranquilo, sabendo que é natural, que é um sintoma da ansiedade, né? Agora, quando os outros sintomas elas desaparecem, né, e as alucinações também desaparecem, quando o estresse diminui e seu corpo se recupera da hiperestimulação, aí quanto mais você tem essa recuperação, você não vai experimentar mais alucinações, elas vão terminar com certeza. Outros tipos de sintomas parecidos com essas alucinações são pensamentos intrusivos, imagens, melodias, imagens mentais, canções que parecem o tempo todo que estão aí presas na sua mente, né? E não importa o que você faça, parece que elas não vão embora, parece que são vozes que estão aí na sua mente, e em cada momento seu você encontra repetindo essas vozes, essas canções, essas imagens, essas melodias que são indesejadas, né? E aí você está muito preso com esses pensamentos e, claro, essas melodias, essas canções, elas são aí como se fossem minhocas no seu ouvido que não saem, né? E isso parece que você não consegue sair, não consegue tirar esse tipo de pensamento. E não tem como você faz de tudo para tirar e não consegue tirar, ele fica preso na sua mente, né? E sabe, esses sintomas então, em função da hiperestimulação do organismo, mas à medida que você descansa, que você relaxa, que você muda, faz o tratamento, claro, com psicoterapia, com medicação, com todos os recursos que nós apontamos aqui do canal, você gradativamente vai se libertando desses pensamentos presos aí, parece que é um ratinho que está na sua mente, né? E fica repetitivo, e aí você fica com um pensamento que ele não é desejado, né? Ele fica muito tenso e você fica muito preocupado, e é claro que esses sintomas vão piorar se você ficar mais preocupado, e você fica com medo de que isso nunca mais termine, nunca mais passe, e que você tenha alguma coisa muito mais grave, como se você estivesse enlouquecendo ou tendo aí uma crise psicótica, né? Algumas pessoas falam que esses pensamentos aí atenuam no final do dia, mas depois voltam na manhã seguinte, e ele é como se fosse aí um pensamento repetitivo, indesejado, algumas obsessões, um pensamento meio obsessivo, isso pode acontecer, né? Você fica insistindo num tipo de ideia única e ficam ali inconsciente ali na sua cabeça, né? Eles podem vir e ir com a frequência, podem surgir uma semana sim, uma semana não, um dia sim, um dia não, ou persistir por muito tempo. E aí você tem essa sensação de que você não consegue desligar, e aí você fica ligado o tempo todo nesse tipo de pensamento, né? E esses pensamentos, eles podem vir depois de algum problema que você teve, alguma crise de ansiedade ou algum evento estressor, ou do nada eles podem aparecer. Como eu disse, a sua ansiedade instalada há muito tempo, ela gera esse tipo de sintoma também, né? E aí, depois de você ter ficado nervoso, talvez, ou de você ter tido algum episódio de medo, ou alguma coisa muito forte que aconteceu na sua vida, ou do nada eles podem aparecer. E aí, pode ser leve, moderado, grave, são pensamentos que eles têm várias modulações aí, podem vir em ondas também, aparecer e desaparecer, um forte movimento, depois afrouxa no momento seguinte, e pode mudar de um dia para o outro, tipos de pensamentos diferentes e canções, imagens diferentes também. A ideia é que eles ficam o tempo todo na sua mente e acaba pressionando você e aumentando mais o sintoma da sua ansiedade, né? E mesmo que você esteja relaxado, vendo televisão ou descansando, vem esse tipo de canção, de imagem, de pensamento. E é claro que, como a gente fala aqui, eles são sintomas comuns do estresse, da ansiedade. A maioria das pessoas sente esse tipo de sintomas, de distúrbios, né? E três principais razões que geram esse tipo de pensamento aí. É o primeiro a hiperestimulação, como a gente fala aqui, não é? Ou seja, você está o corpo muito alterado, os hormônios estão na corrente sanguínea, hormônios do estresse como cortisol, adrenalina, noradrenalina, percorrendo todo o seu corpo, e isso gerando essas alterações, essa hiperestimulação, que parece que é muito ali, ela fica escondidinha, mesmo que você esteja relaxado, ela está acontecendo e alterando o seu metabolismo e o seu corpo também. A privação do sono é outra causa, você pode talvez uma noite ou duas não ter dormido direito, ou você trabalha em turnos,
ou às vezes em função da ansiedade você não tem dormido direito, gera esse tipo de sintoma da ansiedade, né? Então lembra, o estresse crônico, a hiperestimulação, ela muda a forma como o cérebro funciona. Então muitas mudanças ocorrem e elas são muito importantes às vezes, né? Uma das mudanças no cérebro é na região do hipocampo. O hipocampo é uma área do cérebro responsável pela aprendizagem, pela memória. E quando o hipocampo não está funcionando legal, ele realmente não faz um bom trabalho aí de recuperação e retenção de informações. Então as informações ficam meio desconexas e desequilibradas, né? Quando o estresse vem, essa capacidade dele fica muito de funcionar, fica muito alterada e gera padrões repetitivos, e aí é difícil romper com isso, né? Então a deficiência do hipocampo, ela leva a gente a fazer coisas repetidas, porque a nossa capacidade de romper com esses padrões, ela está diminuída em função desse desequilíbrio do hipocampo, né? Além disso, o hipocampo também ele é responsável pela regulação adrenal, né? Quando o hipocampo está funcionando normalmente, ele faz um bom trabalho de gerenciamento dos hormônios do estresse e como o corpo reage ao estresse. Mas quando o estresse crônico ele suprime a capacidade do hipocampo de funcionar normalmente, então o hipocampo ele exige uma produção excessiva de cortisol. E você sabe que o cortisol é um dos mais potentes hormônios do estresse, né? O resultado final é o aumento da produção desse cortisol e uma maior sensibilidade ao cortisol. E a combinação desses fatores, claro que vai levar a essa deficiência, esses pensamentos, essas alucinações que a gente tem falado aqui, né? E muitas vezes esse comportamento repetitivo, porque a função deficiente do hipocampo eleva essa produção de cortisol e fica muito desequilibrado o corpo. E os hormônios do estresse também vão estimular a amígdala, lembra? Aquele órgão no centro do corpo que é responsável pelas emoções e vai fazer com que a amígdala fique muito dominante, ela fica muito excitada. E ela fica muito excitada, ela vai ter uma atividade elétrica do cérebro maior, o pensamento repetitivo vai ficar muito forte e o medo vai ficar instalado ali, vai ficar mais ativo. Então, e o medo estando mais ativo, você fica mais preocupado e aí os pensamentos ficam num tom muito mais tenebroso, de medo, de pavor, né? Gera aí essas imagens, pensamentos ameaçadores, imagens terríveis, aí, imagens muito destrutivas, né? E aí, como você está com a área do cérebro da racionalidade diminuída, fica complicado você entender o que está acontecendo e controlar e dominar esses pensamentos. Você fica tomado por esses pensamentos, essas emoções muito negativas, muito catastróficas. Então, assim, os pensamentos mais temerosos, eles carregam mais impacto, eles colam mais facilmente, né? Porque esse controle da capacidade de dispensar esses pensamentos negativos, ela está diminuída em função dessa área do cérebro que está desligada, vamos dizer. Em circunstâncias normais, esse freio da ansiedade, que ele é realizado pelo lobo frontal, pela região aí do córtex cerebral, ele funciona normalmente, ele funciona bem. Mas a capacidade de parar as mensagens de medo, ela diminui à medida que o estresse aumenta, né? Porque o estresse ele persistente e muito elevado, ele vai fazer com que as mensagens de pensamento sejam repetidas vezes mantidas, porque a capacidade de freio do cérebro ela está diminuída, né? Então ela acaba dando como se fosse aí um disco arranhado o tempo todo tocando a mesma música, né? Porque você está com porque você está com a capacidade de frear esses pensamentos diminuída, paralisada e reduzida. Então você não consegue parar. Então, à medida que o estresse aumenta, essa eficácia desse freio do cérebro ele diminui. E esse estresse está relacionado ao GABA, que é um hormônio específico que está ligado à nossa capacidade de descartar pensamentos indesejados. Quando você está muito ansioso, realmente as pesquisas mostram que essa área do hipocampo e o GABA, ela é muito importante para a nossa capacidade de conter e descartar pensamentos indesejados. Como o estresse diminui o GABA, então o estresse crônico, principalmente a hiperestimulação, ele vai aumentar a probabilidade de você ter pensamentos aí indesejados, repetitivos e de uma forma mais negativos também. Então, quando você reúne todos esses fatores, a deficiência do hipocampo, que é essa área do cérebro responsável aí pelo aprendizado e memória, ele pode causar um comportamento repetitivo, ele diminui a capacidade de sair do comportamento repetitivo. Então, um aumento na geração de pensamentos, ela vai causar um aumento no comportamento repetitivo também. Lembra? Pensamento e comportamento estão muito associados. Então, um aumento no tom terrível, né, porque a amígdala está hiperestimulada, o medo vai ficar muito maior, o comportamento repetitivo ele parece que é muito mais ameaçador.
E como o córtex está suprimido, né, ele vai reduzir ainda mais a nossa capacidade de raciocinar, de racionalizar e, portanto, de romper com esse pensamento repetitivo. Esse freio da ansiedade suprimido, ele vai ficar mais difícil ainda você desligar esses comportamentos repetitivos temerosos. Então, o GABA reduzido por causa do estresse, ele vai reduzir a nossa capacidade de rejeitar os pensamentos repetitivos, indesejados. E aí esses fatores vão causar problemas como os pensamentos presos, pensamentos que não saem da nossa cabeça. Né? Um outro fator importante, quando o hormônio do cortisol aumenta, quando você está muito estressado, com privação do sono, o corpo começa a produzir o cortisol, que é um hormônio também que ele faz com que você fique mais ativo, que você tenha mais energia para compensar aquele sono mal dormido, né? E aí o aumento do cortisol, ele faz com que o sistema límbico, que é as áreas do cérebro responsáveis principalmente pela consciência do perigo e desencadear para a resposta de estresse, ele vai se tornar mais ativo. E aí, como o sistema límbico, ele é o principal responsável pela memória e pelo comportamento habituado, repetitivo, à medida que o sistema límbico se torna mais ativo, os pensamentos automáticos se tornam mais prevalentes. Né? E, em geral, as pessoas ansiosas também, elas passam muito tempo analisando e solucionando problemas, porque elas ficam muito preocupadas mais do que o normal. Né? E como elas gastam muito tempo procurando, avaliando, tentando evitar e se preparando para o perigo, elas são realmente mais criativas, claro, e elas passam muito tempo imaginando, criando pensamento aí, ideias, informações, e isso faz com que o pensamento fique muito ativado e a sua mente fica constantemente ativa, como se tivesse uma caixa de conversa dentro da cabeça. Né? E as pessoas elas precisam ser treinadas a diminuir essa velocidade. Né? Esse alto nível de diálogo interno parece que é o normal da pessoa, mas na verdade isso é o sistema da ansiedade que está gerando mais ansiedade ainda. E é claro, como eu sempre falo aqui no canal, esse comportamento ele é aprendido e você pode aprender novos comportamentos. Né? Você não vai deixar de ser você simplesmente vai aprender novas formas de lidar com os problemas, com as soluções, com os eventos na sua cabeça. Queridos, então, quando você trabalha a recuperação, o tratamento com psicoterapia e a medicação se for necessária, todos os recursos que nós falamos aqui no canal, quando você se propõe a relaxar o seu corpo, a sua musculatura, a sua mente, focar em soluções mais reais, menos fantasiosas na sua mente, você evitar ficar acumulando pensamentos em excesso, você vai se recuperar gradativamente. Não é rápido. O processo de recuperação da ansiedade é gradativo, é pouco a pouco, mas com certeza você vai se livrar e ficar cada vez mais saudável. Se você gostou desse vídeo aqui, por favor, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas, então eu conto com você terças e quintas nas lives às 19 horas. O seu comentário aqui você sabe que é muito importante, fala aqui pra gente como que você tem lidado com esses pensamentos, com essas alucinações que acontecem com você. E você pode também clicar no sininho para receber as notificações, porque todo dia aí a gente tem vídeos e muitas novidades para vocês. Bem-vindo ao canal.